Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Mais ou menos, né? Primeira rodada não foi uma rodada fácil para valorização, não. Claro, quem escalou aí, Tassiano, Lucas Evangelista, Elinho, tá sorrindo à toa, né? Mas sem muita delonga, simbora pro vídeo, porque a valorização na segunda rodada, ela é diferente, é uma valorização atípica. Diferente de todas as outras demais do Cartola. Simbora pro vídeo? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do time do canal, né? Faz um banho Mané Cartola, fez 22.15, né? Sabia que poderia acontecer isso, né? Fazer uma pontuação baixa, mas não esperava que não conseguisse valorizar. A gente perdeu aí uma cartoleta e meia praticamente, ficamos com um patrimônio de 98.51 e agora vamos ter que correr atrás da máquina, né? Teve alguns jogadores aqui, alguns não, a grande maioria aqui decepcionou, né? Porque se a gente verificar aqui, a grande maioria aqui, ó, pontuou positivo. Mas foi muito baixo, 0.80, 0.20, mesmo perdendo gol, Cuiabá, eu pensei que pelo menos pudesse fazer um outro desarme, né? Que pelo preço que estava baixinho, poderia valorizar e valorizar alguma coisa, certo? Então aqui, ó, de maneira geral, todos os jogadores, né, pontuaram positivamente, mas não valorizaram como eu queria, inclusive alguns até perderam, né, pelo baixo custo, certo? Mas quem estragou a geral aqui foi o Matheus Vital, né? Matheus Vital perdendo pênalti, inclusive perdeu duas vezes, né? Fernando Miguel fez uma grande defesa, depois na sequência a bola sobrou para ele, ele perdeu de novo, né? Mas não adianta, né, chorar o leite derramado. A minha estratégia era essa, minimizar, né, minimizar os danos, certo? Falei muito nos vídeos, falei na live, tomem cuidado com os jogadores mais caros. Agora tem um monte de gente no direct, mandando mensagem, pô Mané, não te ouvi, escalei o Galhardo. Mas eu escalei só o Galhardo, estragou a valorização do time dele. Tem gente que escalou o Arrascaeta, também prejudicou a valorização. Na real, gente, o único jogador acima de 10 cartoletas, os únicos dois acima de 10 cartoletas que foram bem, foi o Edenilson, que fez gol de pênalti e deu uma assistência, mas não estava tão visado assim, e o Hulk, né, que por sinal fez um gol de pênalti, mequetrefe, um cara de quase 90 quilos, forte pra caramba, o Tite encostou nele, ele caiu e deram pênalti. Não quero discutir futebol, mas se não fosse aquele pênalti também tinha dado ruim a valorização do Hulk, tá? Então a valorização na primeira rodada foi complicada, é claro, como eu falei na introdução. Quem escalou Lucas Evangelista, Tassiano, que estava naquela média de 6, 5 cartoletas, deu muito bem, Elinho, arrebentou com o jogo, certo? Então esses jogadores realmente valorizaram bem, quem tinha eles no time, deu muito certo, certo? Mas não vão perder muito tempo, por quê? Porque a valorização nessa segunda rodada, ela é diferente da primeira, da terceira, de todas as rodadas do Cartola. Nessa rodada, como vai ser formada uma média, o Cartola começa a formar a média de jogadores, você tem que escalar jogadores valorizados. Como é que é, mané? É isso mesmo. Você tem que escalar jogadores valorizados. Por quê? Porque os jogadores valorizados na segunda rodada, os jogadores que foram bem na primeira, tendem a valorizar na segunda rodada. Eu vou explicar direitinho agora, tá? Vamos vender aqui o nosso time, certo? Vender essa desgraça toda aí, porque agora vamos ter que correr atrás da máquina. Já fiz aqui uma preliminar, estudei a rodada, vi um time aqui que estou sofrendo para fazer um time com 98 cartoletas. Repito, se o Vital tivesse feito aquele pênalti convertido, nosso time aqui do canal ia valorizar pouquinho, mas ia ficar no positivo e ainda mesmo assim ia ajudar depois a formar o time agora na segunda rodada. Ah, pessoal, quase ia me esquecendo aí, tá? Para quem quiser participar aí do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo aqui na descrição. Site Ligas Apostadas do canal do Mané aqui, tá? Liga anual foi um sucesso, tá? Inclusive tem que mudar o card aqui, ó. Eu fiz para 300 times, né? Com uma projeção de premiação de R$13.500. Passamos disso, chegamos a R$15.880 de premiação com 344 times. Mas essa aqui, gente, já encerrou a inscrição, tá? Quero convidar vocês para participar o quê? Do tiro curto da rodada 2, que já estão abertas as inscrições, e da mensal de junho também. Primeiro turno já encerrei a inscrição, patrimônio também já encerrei, anual também, e a tiro curto também encerrei as inscrições, porque foi na rodada passada. Inclusive já botei aqui, ó, no Instagram do Mané os vencedores, tá? Todos aqui já receberam sua premiação, pagamento em 24 horas. Fechou o mercado, abriu no dia seguinte, 24 horas o pagamento está na sua conta, tá? Então esses daqui foram os vencedores, é por aqui que eu coloco os vencedores, é lá no grupo do Instagram também, do Ligas Mané que também boto, certo? Então quem quiser seguir aqui, ó, no Instagram Mané Cartola vai ser muito bem-vindo. E é por aqui também que eu faço os cards de arbitragem, que a última rodada eu não falei, eu não fiz, mas falei do árbitro de Internacional Esporte e não deu outra, acertei na mosca, tá? Mas vou fazer para a próxima rodada o cardzinho, podem ter certeza, tá certo? Então quem quiser jogar aí uma ligazinha apostada, vai ser muito bem-vindo, é só vir aqui se inscrever, dúvidas no WhatsApp, muito fácil, tá? Mas agora, aberta inscrições só para rodada 2 e para mensal de junho, tá? As demais inscrições estão fechadas. Tá, vamos lá para goleiros. Assim, gente, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui, ó, quando for escolher o goleiro de vocês, vocês vão analisar por aqui, ó, bota variação.
Clica na variação. Esses foram os goleiros que tiveram a maior variação de cartoletas. Os que mais valorizaram, certo? E vocês têm que escolher eles. Por quê? Vou explicar o porquê. Agora nós vamos aqui no nosso querido Catimba States. Tá? Para quem não conhece, Catimba Stats, né? É um dos melhores sites de estatística do mercado, R$ 48,90. Botando o cupom Mané Cartola tudo junto na compra, você vai ganhar um desconto de 10%, tá? Tem link logo abaixo aqui na descrição, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para mostrar a valorização, né? Para ficar muito bem claro. Goleiros, certo? Tá por média. Nós vamos vir aqui e botar também de novo para variação. E assim como aparece no Cartola, aqui no Catimba, tá? Aparece também a variação dos goleiros, certo? Esses foram os goleiros que mais valorizaram na rodada. Percebam aqui, ó, que muitos deles precisam fazer pontuações negativas para começar a valorizar. O que isso indica? Que mesmo pontuando negativamente ou pontuando baixo, ainda vão valorizar. Como é que isso funciona, mané? É o seguinte, vou pegar como exemplo aqui, ó, o Fernando Miguel, tá com preço de 16,71, né? Valorizou 9,71 cartoletas. Precisa de menos 2 para começar a valorizar. Tá com uma média de 17 pontos. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quem não vai assinar o Catimba ou quem não tem o Catimba, é só olhar o que eu vou falar aqui, ó. Olhem o preço, certo? A variação e olhem a média. Se a média do jogador for próxima ou superior ao preço dele, pode escalar que tem tudo para ele valorizar. Sabe por quê? Porque jamais um jogador vai poder ficar com a média de 17 pontos e o preço de 16. Vai ter que ter um ajuste. E ele aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. Que ele faça menos 1 ponto, tá? Menos 1 ponto. Ele ainda vai valorizar, porque ele precisa de menos 2. Aqui a média dele vai diminuir, vai para 16, né? A pontuação dele vai para a média dele a pontuação dele vai somar ali, vai 16, né? E divide por 2, vai para 8. A média dele vai ficar 8. A média dele 8 é metade, tá? 50% do valor dele. Todo mundo sabe que o jogador não pode ficar com a média dele, né, nessas primeiras rodadas, superior a 50% do valor dele. É aproximadamente isso. Mas o que vocês têm que botar na cabeça de vocês, para não ficar muito, né, muito número, enfim, ó, vocês têm que focar na valorização do jogador. O jogador foi bem na primeira rodada, tem potencial para ir bem nessa segunda, certo? Ele tende a continuar valorizando, porque mesmo que ele vá mal, quando for feita a média aqui, ele ainda continua, dividindo por 12, ele ainda continua com uma média alta. Diferente de um jogador, por exemplo, que precisa de muito. Vamos lá para baixo. O João Paulo, goleiro do Santos, custa 3,48, perdeu 4,52 cartoletas, certo? Ele precisa de 3,90 para começar a valorizar, tá com uma média negativa. Se ele fizer 3 pontos, ele ainda vai desvalorizar, porque vai pegar menos 3 com 3 dividido por 2, vai ficar com média 0, né? E média 0 com preço de 3,48, ainda vai perder cartoleta, porque vai ter que reajustar o preço dele. Ele vai ter que abaixar mais um pouquinho. É isso que eu tô querendo dizer para vocês, tá? A segunda rodada é diferente, porque ela começa a formar a média. Então você tem que escalar jogador que foi bem, que pontuou bem e que valorizou, claro, e analisando a rodada, escalando de acordo com os confrontos, né, naquela sua intuição e as estatísticas, né, que o jogador tem tendência de pontuar ainda melhor ainda. Mas mesmo indo mal esses jogadores valorizados, eles vão continuar desvalorizando. Fernando Miguel aqui, ó, só não vai valorizar se fizer menos 3 pontos, por exemplo. Se ele fizer menos 1, ainda mesmo assim vai continuar valorizando. Então pegaram a valorização? Então tá, então vamos agora para nossa escalação. Vamos pegar aqui nosso querido Catimba States, vamos botar total, porque não dá pra botar para total fora, porque só tem uma rodada ainda, tem time que não jogou fora, tem time que não jogou em casa. Todas as rodadas, goleiros, defesas. Quais foram os goleiros que mais fizeram defesas, mais trabalharam na primeira rodada? O Everton do Palmeiras, tá? Jogando fora, né, porque agora ele vai jogar em casa. Foi o goleiro que mais pegou bolas contra o Flamengo. É o que eu sempre falo, time ofensivo tendem a finalizar e vai ceder pontuação para goleiro, sim, certo? O segundo goleiro que mais pontuou aí, né, em termos de defesa, Fernando Miguel, inclusive pegou pênalti, né? Então, jogando fora de casa nessa primeira rodada e goleiros que vão jogar em casa, que são destaques, é o Fernando Miguel e o Everton, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Fernando Miguel tá bem atrativo, como eu falei, ele tá com uma média superior ao preço dele, valorizou bastante, precisa de menos 2 pontos para começar a valorizar. Vai enfrentar o São Paulo, que é um time que mesmo fora de casa costuma agredir, baita de uma opção. Só tomem cuidado porque ele tá custando 16 cartoletas. Quem desvalorizou essa rodada não vai conseguir fazer o time ideal para valorizar, né? Mas quem tá com bastante cartoleta e valorizou é uma baita de uma opção, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos times aqui, ó, que foram bem dentro de casa. Olha só o Tiepo, eu escalei o Tiepo, ó, certo? Valorizou pouquinha coisa, mas por quê? Porque tomou 3 gols. Se tivesse tomado 1 ou 2 gols, tinha valorizado bem, porque estava com custo baixo, 4 cartoletas, e ele e o Diego Alves, né, juntamente com o Volpe, foram os goleiros que mais fizeram defesas na primeira rodada, certo? E quais são os times
que mais cederam defesas. Flamengo, como eu falei, altamente ofensivo dentro de casa, foi o time que mais cedeu defesas na primeira rodada, certo? E jogando fora, os times que mais cederam defesas foi Palmeiras, Fluminense e o Bragantino, que eu falei que é altamente ofensivo, né? Eu sempre falo que o Bragantino é um time que produz muito ali com o Elinho, né? Com o Ítalo, o Arthur, né? Claudinho. Então, vale a pena? Com certeza vale muito a pena. Sabe por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em finalizações. Finalizações defendidas, porque vai no gol, vale um ponto, é o que nos interessa, certo? O goleiro não faz, né? Por isso que não estava dando certo. Vamos botar todos, né? Eu quero ver qual foi o time que mais finalizou. Olha só, o Flamengo jogando em casa foi o time que mais finalizou na primeira rodada. Olha como o Galo decepcionou, viu? Fortaleza jogou muito bem ali do segundo tempo, principalmente tomou conta do jogo, né? E aqui, quem é que jogou fora de casa? Quem é que finalizou muito? O Bragantino, como falei, e o Palmeiras, certo? Então a gente tem que escalar o quê? Times ofensivos que costumam finalizar. E o que me chama a atenção aqui, né? É o Bragantino, o Palmeiras, que realmente atacaram bastante, e o Flamengo nesses primeiros jogos, certo? Finalizaram bastante. Isso é finalização defendida, tá? Sem contar aqui, ó, finalização pra fora, certo? Aí finalização pra fora, o Fortaleza aqui, ó, podia ter ganhado o jogo, né? Até demais, porque foi o time que mais finalizou pra fora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Finalização na trave foram pouquíssimas, né? Vamos ficar aqui mesmo com finalização defendida, que é o que dá ponto. Enfim, vendo todos esses scouts aqui, ó, dos times que mais finalizaram nessa primeira rodada, certo? Juntamente com os times, com os scouts dos goleiros, né, que mais defenderam, e a valorização, que é o que nos interessa essa primeira rodada, tá? Excelentes opções aqui, ó, Fernando Miguel, Volpe, tá? Então, carinhos estão, mas precisam de pouquíssimo aqui, ó, mesmo negativando, vão valorizar e são goleiros de potencial. Fui mal na primeira rodada, mané, tô com falta de cartoleta? Peguem goleiros que valorizaram, que ainda continuam com um preço bem acessível. Ótima opção aqui, ó, Matheus Klaus, custando 7,66 cartoletas. Mesmo valorizando, ele começa a valorizar a partir de menos 1,70. Tá com uma média boa, certo? Ou seja, no final vai ser feita uma média do segundo jogo. Com certeza vai continuar valorizando e vai enfrentar o Bragantino, que foi um dos times que mais finalizaram nessa primeira rodada, certo? Vai ser muito exigido, vale muito a pena. Outro goleiro de baixo custo que de repente vai valer a pena para essa rodada, Tiepo. Tiepo fez 5 defesas no primeiro jogo, só não valorizou mais, valorizou pouquinho, porque tomou 3 gols. Se tivesse tomado 1 ou 2 gols, tinha valorizado bem, porque tinha um preço bem acessível. E ainda continua com preço acessível, né? Precisa de um ponto para começar a valorizar e vai enfrentar quem? O Palmeiras, um dos times que mais finalizaram na primeira rodada. Então assim, ó, eu agora nesse momento, por falta de cartoletas, tá? E também pelo time que eu vou armar, vou dar preferência para os jogadores do Bragantino, que tem muitos jogadores do meio e do ataque que estão valorizados e vale a pena nessa segunda rodada para ganhar cartoleta, né? E tem potencial, né? Queria ir com o Matheus Klaus, não vai dar, certo? Vou com o Tiepo, tá? Aquela questão, né? Dei azar, o Bragantino fez 3 gols, mas o Tiepo foi muito exigido, como eu falei, né? Se ele tivesse pelo menos uma ou outra bola a mais, tinha valorizado bem, certo? Deve ser muito exigido aí pelo Palmeiras aí. Pontuação dele vai depender com certeza das circunstâncias da partida, certo? Banco de reserva vamos deixar para o final, tá? Para escalar, vamos para a nossa querida defesa aqui, né? Nossos queridos zagueiros. Vamos lá, zagueiros. Todos variação. Esses são os zagueiros mais valorizados aqui, ó. Que mais ganharam cartoletas nessa primeira rodada e as melhores opções para se escalar do ponto de vista de valorização. Repito, bato na tecla, essa valorização na segunda rodada é diferente. Escala em jogadores valorizados. A tendência é eles continuarem valorizando, tá? Fabrício Bruno, excelente opção, só que está muito caro, certo? Mas ele precisa de menos 2,30 para começar a valorizar. Ele só não vai valorizar o Fabrício Bruno se for expulso. Escuta o que eu estou dizendo. O resto aí tem tudo para ele valorizar, porque ele está precisando de pouquíssimo aí, né? Uma pontuação negativa para começar a valorizar. Miranda muito bem, fez 3 desarmes, bateu naquela meta que eu falei, que o Miranda e o Lisieiro estavam entre os jogadores com maior número de desarmes do São Paulo nesse início de temporada, com 3 desarmes por jogo. Não deu outro, o Miranda fez desarme e ainda conseguiu SG e valorizou um pouco aqui, ó. Baita de uma opção também, tá? Um pouquinho caro também ainda, certo? Mas quem tiver cartoleta vale a pena, tá? São jogadores aqui, ó, que estão precisando de pouquíssimo para valorização, Fabrício Bruno principalmente, e o Miranda tem um potencial enorme, né? Joga muito, jogador limpo, dificilmente toma falta, desarma bastante. Mas, como eu falei, como primeira rodada não consigo valorizar o que eu queria, eu vou ter que ser o quê? Mais comedido e economizar. Fiz até uma colinha aqui, ó. Vou ter que fazer isso mesmo, tá? Nathan Silva é uma baita de uma opção, valoriza a partir de 0 pontos, certo? O Atlético Goianiense se mostrou um time que se defende muito bem, fez 2 desarmes no jogo, mas eu vou ficar aqui com o Léo Ortiz, tá? Que fez 1 desarme, ano passado foi o maior desarmador entre os zagueiros do Cartola, certo? Precisa de 0,50 para começar a valorizar, vai jogar em casa, então eu vou com ele porque tá acessível, custa 6,96 cartoletas e eu vou ter que economizar atrás para escalar do meio para frente, né? Vejam como é importante as cartoletas. Se eu tivesse essa altura com 110, 115, 120 cartoletas para cima, eu ia escalar aqui o Fabrício Bruno. Porque a chance de valorização era certa.
Ah, mas vamos lá, o Léo Ortiz é excelente opção, inclusive acredito que vou escalar ele. Pedro Henrique também é uma boa opção, precisando de 1.10. Fez um desarme, manteve SG, é um jogador limpo, sempre falo disso. Um cara que toma poucos cartões, olha só, um zagueiro, né, que faz uma falta só no jogo. É um zagueiro que joga na bola realmente. Erra poucos passos também, né, uma baita de uma opção. Mas eu vou ficar aqui com um jogador aqui, ó, Alain Imperior, tá? Do Palmeiras. O Palmeiras em casa é um time que dificilmente sofre gols, tá precisando de 1.10 para começar a valorizar, e caso perca o SG, ainda tem a chance de valorizar porque é um jogador que faz alguns desarmes, certo? Tá baratinho, como eu falei, encaixa-se perfeitamente no meu time. Se eu tivesse com cartoletas, eu ia com o Fabrício Bruno e o Miranda, tá? Porque realmente a chance de valorização desses jogadores, acredito que é maior. Miranda pelo potencial, né? E o Fabrício Bruno é pela variação aqui, ó, pelo mínimo que precisa começar a valorizar. Tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por que eu tô justificando essa minha escalação? Vamos botar aqui, ó, zagueiros no cruzamento scout e vamos botar desarmes. Porque SG é complicado, eu sempre falo. Vejam só, a última rodada eu acho que foi 6 times que manteve SG, né? É bem complicado. Olha só, dos times da primeira rodada, quais foram os times que mais desarmaram com seus zagueiros? Palmeiras. Foi o time que mais desarmou com seus zagueiros, jogando fora de casa. E jogando em casa, quem é que mais desarmou? São Paulo, por isso que eu falei de Miranda, tá? Então vou sim escalar o Alain Imperiur, né? Pela chance real aí, de repente, o SG. O Palmeiras sofre pouquíssimos gols em casa. E porque é o time que mais desarmou aí na primeira rodada com os seus zagueiros, certo? E aqui me agrada bastante o cruzamento scout do Red Bull Bragantino, tá? Por isso que eu tô mantendo o Léo Ortiz. Bahia surpreendeu, fez um baita de um jogo, meteu 3-0, Santos em 7 minutos ficou atordoado, sabe? Aquele negócio de boxe, sofreu um knockdown, caiu, quando levantou já tava perdido, né? 3 gols em 7 minutos. Aqui, ó, o cruzamento scout me agrada muito. Eu sempre falo pro pessoal aqui no canal, ó, quando acontecer isso, ó, as duas barrinhas, os dois lados estão grandes aqui, ó. O Red Bull Bragantino aqui, ó, foi um dos times que mais desarmou na primeira rodada com seus zagueiros, jogando fora de casa. Não foi o mais que desarmou como o Palmeiras, mas o Bahia foi o segundo que mais cedeu, junto com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, que foi o primeiro. Então aqui, ó, esse cruzamento me agrada muito aqui, ó. Por isso que eu também tô botando o Léo Ortiz e também pelo histórico dele. Mas o São Paulo também agrada bastante aqui pelo cruzamento de calças, ainda mais pelo potencial do Miranda. Enfim, vou ter que ser comedido, né? Variação aqui, queria que o Fabrício Bruno e com o Miranda, mesmo estando no mesmo jogo. Vou com o Léo Ortiz, né? Por causa da economia das cartoletas, buscando que uma valorização, porque ele valorizou na primeira rodada e a chance dele continuar valorizando é grande. E vou com o Alain Imperior, tá? Por enquanto tá ficando assim a nossa defesa. Vamos para os nossos laterais. Vou seguir o mesmo raciocínio para os laterais. SG tá difícil? Tá difícil. Vou para desarmes, que é o que dá ponto. Um pontinho aqui, um pontinho lá. Vai ajudando na valorização, porque SG tá complicado essa primeira rodada e a gente não tem muito número dos times, né? Quais foram os times que mais desarmaram jogando fora de casa? Atlético Goianiense disparado. E jogando em casa, quem é que mais cedeu? Corinthians. Corinthians cedeu demais para lateral, certo? Então laterais aí, ó, do América podem ser uma boa, se estiverem valorizados, certo? Assim como laterais do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha do outro lado da tabela? Ó, o São Paulo foi o time que mais desarmou em casa com seus laterais. Então Igor Vinícius aqui, ó, uma baita de uma opção. Por mais que o Atlético Goianiense não tenha cedido muito. Quem é que cedeu muito jogando fora de casa para os laterais? Daí aqui bate aqui, ó, 12-12, né? Porque o jogo foi São Paulo e Fluminense. Fluminense cede bastante para laterais. Aqui esse confronto, acredito que o Fluminense ganha e o Cuiabá perde o SG. Mas para valorização, quem sabe aí, pode desarmar bem. A questão aqui, ó, é que os laterais do Cuiabá, vamos botar aqui lateral, estão desvalorizados, quer ver? Não vale muito a pena. Só quem tiver com poucas cartoletas, né? Daí de repente pode dar uma arriscada aí. Olha só, o Lucas Ramon desvalorizou e o Wendel também desvalorizou. Então a tendência é eles continuarem desvalorizando. Eles só vão valorizar se eles fizerem uma grande partida, né? Roubar 3, 4 bolas ou manter o SG, certo? Então é isso que eu tô chamando a atenção. Vamos lá para todos os laterais. Aqui, ó, esses laterais na parte de cima aqui, ó. Lembra que eu falei no cruzamento scout? Os times que mais conquistaram desarmes com seus laterais nessa primeira rodada: São Paulo e Atlético Goianiense. Então aqui, ó, o Igor Carius, tá? O Léo, mesmo jogando muitas vezes deslocado para a zaga. Luan Cândido também é uma boa, tá? Precisa de menos 0.30, ou seja, mesmo negativando um pouquinho ainda vai valorizar, certo? Nathanael, gosto muito dele, baita lateral. Assim, gente, quando vocês analisam os scouts, principalmente os laterais, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Ó, olha só, a quantidade de scouts destes laterais, ou seja, eles pontuam defensivamente, né, com desarmes, né, e ofensivamente, com faltas sofridas, finalizações, tá? Olha só, são excelentes jogadores. Ó, o Igor Vinícius aqui, ó. 8.70, valorizou 3.70 cartões, precisa de 0.20 para começar a valorizar, né? Então baita uma opção. Dudu também gosto muito dele, mas prefiro fora de casa. Renan Guedes
Não decepcionou, fez 2 desarmes. Eu falei que a média dele era 3, 4 desarmes, mas ainda desarmou um pouquinho, né? Mas ainda conseguiu mesmo assim valorizar, 3.10, manteve SG. Também é uma boa opção, tá? Aderlan, gosto muito dele, ó, fez 4 desarmes. Ano passado a Aderlan foi um dos laterais com maior número de desarmes, né? E com certeza aí a média dele é 3, 4 desarmes por partida. Vale muito a pena, mas tá com um precinho um pouco alto pra mim, tá? Eu, nesse momento aqui, vou ter que optar por laterais mais em conta, mais baratos, tentando a valorização. Laterais o quê? Que tiveram um bom desempenho, valorizarem, precisa de pouco aqui para valorizar. Como o Igor Vinícius aqui, ó, precisa de menos 0.20, certo? É uma boa pedida. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Exatamente, aqui, ó, o Nathanael, falei, ó, que gosto dele, né? Jogando dentro de casa, joga bem. Precisa de menos 0.40. Jogo difícil, um contra o outro? Sim, mas que mesmo perdendo assist são jogadores que pontuam em vários scouts. Olha aqui o Nathanael, 2 desarmes. Olha o Igor Vinícius, 4 desarmes. Igor Vinícius manteve SG e Nathanael também. Mas que mesmo perdendo SG, esses 2 jogadores, tá, ainda valorizariam pela quantidade de desarmes que fizerem pela participação no jogo. Olha só, o Nathanael fez uma finalização defendida, né? O Igor Vinícius uma falta sofrida, né? Então são bons jogadores para valorização, tá? Queria ficar, é claro, com um lateral como o Igor Cariús, se eu tivesse cartoletas, por quê? Porque ele precisa de menos 2.50 para começar a valorizar, ou seja, se ele fizer menos 2 pontos, ele ainda vai valorizar, gente, porque ele está com uma média de 11.70, né? E mesmo fazendo menos 2 pontos, ele vai ficar depois com uma média de 4 pontos, aproximadamente 5, metade do preço dele, vai ter que valorizar ainda, tá? Então tem alguns bons laterais aí do ponto de vista de valorização para rodada? Tem, mas se atenham à valorização e o mínimo que o atleta precisa para conseguir, para começar a valorizar. Ah, Mané, mas eu não tenho Catimba State. Não tem problema, é só botar aqui, ó, bota para variação, ó. Esses foram os jogadores que mais valorizaram. Daí você presta atenção no preço e na média dele. Se a média dele tiver superior ao preço, pode escalar, que mesmo negativando um pouquinho, menos 1, menos 2 pontos, ele ainda vai valorizar, tá? A tendência é essa, jogadores que foram bem na primeira rodada, a tendência é continuar valorizando. Fujam dos jogadores desvalorizados, hein? Fujam, tá? Porque eles vão continuar desvalorizando. Eles só vão valorizar se eles forem muito, muito bem imitarem, tá? Então, nesse momento aqui, ó, sem muitas opções, vou ter que ir com o Nathanael e com o Igor Vinícius, né? Que são laterais aí que, de repente, em termos de desarmes, pela participação no jogo, vão me trazer algumas cartoletas, tá? Nesse momento, estou sacrificando a pontuação do time novamente, principalmente pelo fato de não ter conseguido tantas cartoletas, não ter conseguido cartoletas na primeira rodada, né? Mas quem conseguiu aí cartoletas, né, nessa primeira rodada, 10, 15, 20, até mais, dá pra dar uma equilibrada, tá? Não precisa ser tão assim expressivo e tipo pegar aqui, ó. Vamos lá. A variação, não precisa pegar esses jogadores que precisam de tão pouco. Você pode optar por jogadores que têm bom confronto, como o Samuel Xavier, por exemplo, né? Valorizou pouquinho, certo? Precisa fazer 1.20, um pouco mais do que os demais ali, ó. Mas tem um potencial enorme para rodada. Assim como o Egídio, né? Porque são laterais que desarmam, vão jogar em casa. O Fluminense está muito bem, certo? Então dá para dar uma arriscada? Dá, né? Vitor Luiz, por exemplo, custa 5.01. Fez 0.01 de valorização, precisa de 1.30 para começar a valorizar, o preço dele é 5.01, certo? Vale a pena, porque quando joga em casa, geralmente joga em casa com 3 zagueiros, o Palmeiras, ele libera os laterais, e daí se ele jogar como ala, né, tem chance de pontuar bem. Então, daí a pessoa pode se concentrar aqui nessa parte de baixo aqui, ó, jogadores que tiveram uma variação baixa, ou de valorizaram muito pouco. Eu prefiro nessa segunda rodada ficar com esses jogadores aqui, ó, porque a chance deles valorizar é enorme, né, porque eles precisam de pouco, eles podem até negativar para começar a valorizar, tá? Então vamos lá. Mas assim, ó, para não dizer para vocês, ó, os laterais do São Paulo para mim são excelentes opções, tá? E do Atlético Goianiense também. Lucas Cândido também é uma excelente opção, precisa de pouco para começar a valorizar, né? Renan Guedes também, dá para dar aquela apostada legal, certo? Aderlan jogando em casa, mesmo precisando de um ponto, acho bom também. Samuel Xavier, como falei, Egídio são bons laterais, Egídio principalmente em termos de desarme, tá? Mas daqui pra frente aqui, ó, quando a variação foi baixa, né, e começou a negativar aqui, ó, já complica um pouquinho mais, porque você já perdeu cartoletas. Precisando, por exemplo, né, valorizar, como é que você vai botar um Reinaldo aqui, ó, que precisa de 4.80? Meu Deus, se ele não fizer 5 pontos, desvaloriza de novo, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer, é isso que eu chamei a atenção no primeiro vídeo sobre o ponto de vista da valorização, tá? Mas vamos lá, tá? Chamando a atenção aqui, ó. Os laterais que mais desarmaram na primeira rodada foram do Atlético Goianiense e do São Paulo, tá? Destaque para eles, por isso que eles estão bem valorizados, por isso que eu estou indicando eles, né, do ponto de vista de valorização. E até de pontuação pode dar certo. Vamos lá para os nossos queridos meias, então. Tá ficando assim, vamos para os nossos queridos meia, ó. Tassiano, se eu tivesse dinheiro, cartoletas, eu ia escalar com toda certeza. Se a gente vier aqui, ó, e botar aqui o seguinte, aqui, ó.
Desarmes para meia. Eu tô botando desarmes por quê? Porque a pontuação mínima ali, um pontinho em cada desarmes e vai ajudar na valorização. Mas podia mostrar outras coisas como eu vou mostrar para vocês. Tá? Por exemplo, laterais. Vou voltar lá nos laterais, né? O vídeo é feito para ajudar. Laterais. Pontuação média. Vamos lá. Olha só, e eu não estou enganado. Olha, os laterais que eu indiquei estão valorizados é porque foram bem na primeira rodada. Ó, os laterais que mais pontuaram, né, nessa primeira rodada foram os laterais do Red Bull Bragantino e do Atlético Goianiense, certo? E o São Paulo, mesmo empatando, ainda cedeu pontos, né, pro Fluminense, né? Então ele cede alguma coisa. O Fluminense pontua razoavelmente bem, Corinthians cede demais, mas os laterais do América estão desvalorizados. É isso que eu tô falando. Foquem aqui, ó, nos times que foram bem na primeira rodada. Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, os laterais de Red Bull e Atlético são bons para escalar sim, assim como do São Paulo também aqui, ó, que foram muito bem. E o Bahia também, ó, foi bem aqui, ó. Atlético Paranaense também foi bem, mas vai jogar fora de casa contra o Juventude, né? Então foquem nesses daqui, como eu tô falando. Vamos dar uma olhadinha na pontuação média aí dos meias. Ó, quem é que pontuou melhor que seus meias na primeira rodada? Bragantino, jogando fora de casa, foi o que mais pontuou. Quem é que mais cedeu para meia? Normal, a Chapecoense, que era adversário dele na última rodada. Então, se quiserem botar meias do Palmeiras, vale a pena, mas com cuidado com a valorização, né? Botem jogadores que fizeram uma boa pontuação na primeira rodada ou valorizaram, para continuar valorizando, tá? E jogando em casa, quem é que pontuou bem com seus meias? Internacional, né? Internacional pontuou bem, sempre falo que o Inter tem um meia muito forte, mas principalmente ali por causa do Edenilson ali, né, que fez gol de pênalti e deu assistência, né? Mas como esse início aí tá difícil as pontuações, vamos se ater ao que nos vai dar um pouco aí, né, de pontuação aí, o mínimo possível para continuar valorizando, tá? Vamos aqui nos meias, desarmes. Quem é que desarmou muito? Palmeiras novamente. Palmeiras jogou muito bem contra o Flamengo, tá? Mesmo perdendo o jogo, jogou bem sim. Quem é que cede muito? Flamengo. Mas, e outra coisa, gente, ó, pra quem não sabe aqui, ó, eu não estou falando dos scouts de Grêmio e Flamengo, porque esse jogo não vai valer, tá? Esse jogo não vale pro Cartola, tá? Então que fique bem claro, certo? Aqui, ó, Corinthians desarmou bastante, certo? Jogando em casa. E quem jogou fora, que seria muitos desarmes? Atlético Goianiense. Tá? Então, olhando assim, ó, desse ponto de vista assim, ó, tá bem equilibrado, certo? Tá bem equilibrado. O Bahia conquistou alguns desarmes, mas o destaque realmente foi o Tassiano, né? Devido aos gols que acabou fazendo. Mas vou focar novamente, vou repetir, vou focar novamente essa rodada em valorização, certo? Quem tiver cartoleta pode valorizar o Tassiano. O Tassiano só não valoriza se for expulso, tá? Porque ele precisa de menos de 2.70 para começar a valorizar, só que tá salgadinho. Lucas Evangelista, vale muito a pena também, precisa de menos 1.80, né? E se você ver aqui, os scouts desses jogadores aqui, ó, participam defensivamente e ofensivamente, né? Ou seja, eles conseguem pontuar tanto no ataque, né, quanto defendendo, marcando. Então, para mim, as duas melhores opções para a rodada aqui, ó, do ponto de vista de valorização, são esses dois. Para mim, vai faltar a cartoleta, mas como eu já também botei o Ortiz, vou evitar botar o Tassiano, né? Mas quem tiver cartoleta pode botar os dois, que tem grandes chances aí de valorização, enormes, são os que mais tem. Jorginho me agrada por demais. Quem não lembra, o Jorginho aqui era o meio do Atlético Goianiense, jogador de muito potencial, ajuda na contenção, olha aqui, ó, fez 2 desarmes, sofre falta, finaliza, deu gol. Bom jogador, tá? Na época do Atlético Goianiense, pra mim, ele era o melhor jogador do Atlético Goianiense ano passado no Campeonato Brasileiro. Ficou pouco tempo, porque se destacou e o Atlético Paranaense acabou contratando ele. E depois agora foi emprestado pro Ceará, certo? Precisa de menos 1.30. O Santos tomou 3 gols ali, né? Jogando na Vila, geralmente é um adversário mais forte, mas como tá precisando de pouco para começar a valorizar e tá com um precinho acessível, vejo com bons olhos sim o Jorginho, tá? O Wesley também vejo com bons olhos, só que com um pouquinho de receio, porque se vocês olharem aqui, ó, os scouts dele são menores do que os outros jogadores de cima, ou seja, ele participa menos do jogo. Se tirar aqui o gol dele, 8 pontos, ele faria 0.60. Tá? É isso que eu tô chamando a atenção. Optem por jogadores que estejam mais valorizados e mais participativos. Mas o Wesley não deixa de ser uma boa opção, porque precisa de menos 1.20 para começar a valorizar. O adversário, que é um adversário complicado, né? Edenilson fez gol de pênalti, deu assistência no escanteio. Edenilson tá batendo a maioria das bolas paradas aí no Internacional. Bate pênalti, bate numa opção um pouquinho salgadinho, mas precisa de 1.40 para começar a valorizar. Vale a pena? Com certeza vale a pena, tá? Tem vários jogadores. Ramires também me interessa, tá? O problema é que ele não é muito participativo no jogo aqui, ó. Mas me interessa porque baixo custo. Para mim, o Red Bull Bragantino dentro de casa sempre é favorito, porque é um time muito ofensivo, tá? Apesar do Bahia ter estreado bem com vitória. E vai precisar de 0.10 para começar a valorizar. Aqui tem outro jogador que me interessa bastante, tá? O Pedro Nares, tá? E eu tô falando isso por quê? Porque
Por que eu tô falando de jogadores do Ceará? Porque o Ceará poupou visando a Copa do Brasil agora, no meio de semana, né? E se continuar nessa pegada do Guto aí de valorizar final de semana, provavelmente ele deve repetir o mesmo time do brasileiro. Ah, mas a gente tem que ficar de olho. Mas se aqui o Pedro Nares ficar entre os prováveis, vale a pena. Custando 6,40, precisando de 0,10 para começar a valorizar, Santos vai ter que propor o jogo, ele pode valorizar até mesmo em desarmes. E é um meia ali, ó, que apesar de fazer a contenção, chega bem à frente, deu assistência no primeiro jogo, tá? João Paulo também, bom jogador, ó. Falei dele nos vídeos, na live, tá? Deu assistência. Lembra que eu falei lá? O João Paulo era o líder de assistência do Atlético Goianiense. Não deu outra, deu uma assistência contra o Corinthians, tá? Bom jogador, bastante movimentação, desarma também, precisando de pouco aqui, ó. Foquem nos jogadores que valorizaram, tá, gente? Valorizaram. Esses daqui podem trazer alguma coisa pra vocês de acordo aí com o seu bolso, com as suas cartoletas, tá? Nesse momento aqui, ó, queria que o Tassiano não vai dar, mas não vou abrir mão do Evangelista. Vou escalar o Jorginho pelo potencial dele, gosto muito dele como jogador. E aqui eu vou ter que dar uma economizada. Porque faltou cartoleta. Se eu tivesse cartoleta, de repente eu ia com esses 3 primeiros aqui, né? Ou até mesmo com o Wesley aqui. Mas eu vou ter que dar uma economizadinha, tá? Vou escalar um jogador aqui que me chamou a atenção no primeiro jogo. Aliás, jogou bem, né? O Fluminense jogou bem por um todo. É o Gabriel Teixeira, tá? Vamos dar uma olhadinha nos números do Gabriel Teixeira aqui. Vamos lá pra baixo um pouquinho. Onde é que tá nosso querido Gabriel Teixeira? Vou fazer assim, ó, que fica mais fácil. Vamos botar aqui, ó, Fluminense. Por que eu vou escalar ele? Primeiro porque eu tô poucas cartoletas, né? Segundo, né, porque ele deu uma finalização na trave, fez desarme, ou seja, é um jogador que tenta se apresentar à frente e faz a contenção, certo? Tá custando 4,39, precisa de 0,20 para começar a valorizar, né? E o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá, né? E o Fluminense está jogando muito bem, então acredito que o Fluminense é favorito nesse jogo sim, então eu vou escalar o Gabriel Teixeira. Queria escalar de repente o Iago Felipe, que é mais participativo, né? Até mesmo o Nenê, bola para, mas olha só, o Nenê tá precisando fazer 5,80, meu amigo. Teve uma variação negativa. Se o Nenê não pontuar bem, você perde mais cartoleta ainda. Então peguem jogadores que valorizaram. Eu vou no Gabriel Teixeira, tá? Pelo adversário, pelo momento Fluminense, né? E pelo valor dele. Tá ok? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos ver meias, né? Em termos de desarmes aqui, ó. Cuiabá foi o terceiro time que mais cedeu desarmes para meio campo, tá? Na primeira rodada. Só perde pro Flamengo e pro Galo, né? Então o Cuiabá cedeu bastante, por mais que o Fluminense não tenha conquistado muito, tá, gente? Então isso me agrada bastante. Deixa eu ver a pontuação média. Ó, o Cuiabá cedeu bastante aqui, ó. Depois da Chape, né? Do Inter e do Galo, o Cuiabá foi o quarto time que mais cedeu pontos. Fluminense não pontuou tanto assim, né? Porque foi um jogo de 0 a 0, enfim, né? Mas a verdade é que o Cuiabá cede. Então me interessa bastante sim, né, o Gabriel Teixeira ali, né? Porque realmente eu estou sem cartoletas. Quem tiver com cartoletas, volto a repetir, Tassiano, melhor opção, tá? Porque precisa de 2,70 e vai valorizar. Só não vai se for expulso. Pode escrever aí o que eu tô falando. Né? E tem outros jogadores, como eu falei, o Wesley aqui, pode ser o Edenilson, né? Estão todos com variação aqui, precisando de pouco para começar a valorizar. Prestem atenção nisso, tá? Então nesse momento foi o Gabriel Teixeira aqui, tô fechando meu time. Vou aproveitar já aqui, ó, e já vou formar o meu ataque. Vocês perceberam aqui, né? Que eu dei prioridade para valorização e o potencial desses atletas. São tudo atletas que foram bem na primeira rodada, estão valorizados, então a tendência é começar a valorizar. E como eu estou escalando esses jogadores aqui, vou fazer algumas dobradinhas aí na frente, tá? Vou botar o Elinho, o Rick, certo? E o Caio Paulista. Ô, Maneto, vai botar o Rick? Vou botar. E vou mostrar para vocês por quê. Vamos aqui nos nossos queridos atacantes. Tô batendo na tecla. Escalem jogadores valorizados, que a tendência é eles continuarem valorizando. Elinho disparado, tá? Precisa de menos de 2,30 para começar a valorizar. É um cara que se movimenta muito no extremo de campo. O Bragantino é muito ofensivo, principalmente dentro de casa, certo? E olha só, o Elinho ainda volta para marcar. Olha só o scout do Elinho. De todos os atacantes aqui, ó, tem um scout mais longo aqui, ó, participa diretamente das jogadas ofensivas, né, do Bragantino e ainda vem, sofre faltas e ainda desarma algumas bolas, tá? Volta para recompor ali, ele volta para marcar o lateral. Baita de uma opção para rodada, precisando de 2,30, menos de 2,30. O Rick, vou escalar ele, vou ficar de olho na escalação do Ceará, se manter o time e o Rick jogar, vou sim, porque ele tem as características muito parecidas com o Delinho, olha só, 3 desarmes, faltas sofridas, finalizou, uma finalização defendida e um gol, ou seja, ele ataca e defende também, tá custando 10,58, precisa de menos de 2,30, né, ou seja, se ele fizer, por exemplo, menos um ponto for mal, ou fizer um pontinho, ele vai valorizar e ainda vai continuar valorizando bem, tá, gente, porque a média dele é 12,20, maior do que o preço dele, escutem o que eu tô falando, tá? É nisso que eu tô batendo. O outro jogador é o Caio Paulista. Olha só o Caio, 8 desarmes, tá? Não sou fãzaço do futebol do Caio Paulista, não, mas ele é um cara participativo. Tá custando 8,35 cartoletas, é o que coube no meu bolso. E ele precisa de menos 1,40 para começar a valorizar.
Teve uma boa variação aí, né? Valorizou bem na primeira rodada. E vai enfrentar o Cuiabá. Queira ou não queira, existe muita diferença. O Cuiabá pode vencer o jogo do Fluminense? Claro que pode. Mas o Fluminense está muito melhor nesse início de 2021 do que o Cuiabá. O Cuiabá empatou o jogo lá do Campeonato Mato Grosso, né? Afinal, e foi campeão porque tinha a melhor campanha. E já empatou novamente, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É um time difícil de ser vencido? É. Mas é um time também que não acredito que não vai ter, não vai surpreender tanto assim o Fluminense. Pode vencer? Pode, mas o Fluminense, convenhamos, é favorito para esse jogo. Não dá para negar isso, tá? Zé Roberto é o cara gol do Atlético Goianiense, falei. Enquanto o João Paulo é o cara da assistência do Atlético Goianiense, o Zé Roberto é o do gol, né? Tá com 10,79 o preço dele, valorizou bem e precisa de 0,30. Foquem nesses jogadores que precisa pouco, vai. Só que o Zé Roberto vai ter um jogo complicado. Por mais que o Atlético Goianiense jogue bem, né, dentro de casa, o São Paulo também está muito bem defensivamente, né? O Hulk, que foi o único jogador aí dos mais caros e não decepcionou, certo? Tá bem valorizado, precisa de 1,60. Vai enfrentar o Sport, é uma boa? Claro que é, todo mundo sabe, ele bate pênalti, é um cara que jogou na Europa, tem muita movimentação, força física, velocidade, chuta até pedra. Claro que vale a pena. Se ele der um chutinho no gol, 2 sofrer uma falta, já começa a valorizar. Só que custa 17,68 cartoletas. Primeiro que não tem cartoleta tanto para isso. E segundo que eu tô optando por jogadores um pouco mais baratos. Porque esses mais baratos, se valorizarem, vão valorizar bem, tá? Vão valorizar bem. Poderia tentar um time mais barato? Poderia, mas eu tô tentando dar a opção pelos confrontos e para jogadores que estão mais valorizados, tá? Rossi também é outro jogador que deve continuar valorizando, muito participativo, mesmo jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino, precisa de 0,40. O Elton aqui, ó, acabou fazendo gol, lembra que eu falei? Se alguém no time do Cuiabá faz gol, é o Gava no meio e o Elton na frente, não deu outro, o Elton fez gol, tá? Ítalo aqui, ó, não foi tão bem assim, mas precisa de 0,90, jogando em casa, de repente é uma boa opção, tá? Mas eu prefiro ficar com os atacantes na parte de cima. Ó, Felipe Azevedo me agrada bastante, ó, fez 3 desarmes e deu 2 finalizações. Desde que eu vi o jogo desse cara aqui, ó, na final do Campeonato Mineiro, me agradou bastante. Achei um cara bem participativo. Tá baratinho, ó. 6,34, precisando de 0,10 para começar a valorizar. E vai enfrentar um Corinthians que não foi bem na primeira rodada. E o América do Lisca é chato, tá? Se não fosse aquela bola cruzada e entrar daquele jeito meio espírita lá, do Carlos Eduardo, né, do Atlético Paranaense, o Lisca tinha saído lá com empate, tá? O América é um time chato, certo? Então tem alguns bons jogadores aqui para baixo? Tem. Mas nesse momento, foquem na valorização. Peguem jogadores que estejam com boa variação positiva. E quanto mais variação, melhor. Precisa de menos para começar a valorizar, tá? Então veja assim alguns bons jogadores para essa primeira rodada, assim, ó, do ponto de vista para essa segunda rodada, do ponto de vista de valorização, Elinho, o Rick, o próprio Hulk pode ser uma boa, tá? Matheus Peixoto aqui pode surpreender, mas vai pegar o Atlético Paranaense que se defende bem, né? Caio Paulista tem em tese um jogo mais favorável, tá? E precisa de menos para começar a valorizar. Zé Roberto vive um bom momento, é o cara que anda fazendo os gols no Atlético Goianiense, né? O Hulk já comentei, o Rossi deve valorizar, tá? Ítalo também jogando em casa, vejo como boa opção. Felipe Azevedo, gosto dele. Vitinho, muito participativo, muita movimentação, tá? Mas jogando contra o Caxias lá, de repente vai ser osso do rei, o Caxias lá se defende muito bem, tá? No Rio Grande do Sul. O Caxias não, Juventude, né? E é da cidade de Caxias do Sul. Desculpa a torcida do Juventude. Inclusive, queria mandar um abraço, tá? Pra Laísa, a filha do Gilberto, 9 anos de idade. Ela assiste o canal, tá? E o pai dela me confessou, pô, mané, fui mal pra caramba, não consegui valorizar quase nada. Mas a Laísa, minha filha, escalou o time, fez 73 pontos e valorizou 20 e tantas cartoletas. Laísa, um beijo pra ti, querida. Parabéns aí pela valorização e pela rodada. Quase que eu me esqueço. Adoro quando criança assiste o canal aí, escala, brinca de cartola, adoro, né? Então eu vou optar a ficar com esses jogadores aqui, porque daqui para baixo esse daqui precisa de um pouco mais para valorizar. Não tô dizendo, por exemplo, que um Gilberto precisando de 1,60 não possa fazer um gol no Bahia e acabar valorizando. Claro que pode. Só que ele tá com uma variação negativa. O custo-benefício dele ainda é bom, mas se ele não fizer 1,60 vai perder cartoleta de novos. Daí eu prefiro ficar com o Elinho, que precisa de menos 2,30, certo? E que mesmo que venha de valorizar, por exemplo, com menos 1,50, ainda vai continuar valorizando, vai me trazer cartoleta. Eu tô abdicando da pontuação nessa segunda rodada, ainda mais que eu não ganhei cartoleta na primeira. Eu vou optar agora, né, em valorizar. E se eu fosse vocês, faria a mesma coisa, tá? Vamos lá então pro nosso ataque aqui, como eu já falei, eu já escalei aqui, ó, o Rick, o Caio Paulista e o Elinho, pelos confrontos, né, e pelo que fizeram na primeira rodada e pelo que estão aí para valorização. Para treinador aqui, tá complicado aqui, porque aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Inclusive eu não mostrei aqui dos atacantes, vamos dar uma olhadinha em atacantes aqui, ó, pontuação média. Olha só, o Bragantino foi o time que mais pontuou com o atacante na primeira rodada. Aqui, ó, 5,56, jogando fora de casa. E jogando em casa, quem é que pontuou muito? Cuiabá, né?
Mas vai ter agora um confronto complicado contra o Fluminense e o Ceará, né? Então eu tô optando aqui, ó, pelo Rick, né? E pelo Elinho. Não estou tão errado assim. Quem é que cedeu muito? Chapecoense cedeu bastante, tá? Né? Mas o Palmeiras não teve ninguém ali que valorizou tanto assim. Acho que se quiser dar uma escada, claro que dá pra dar uma escada. Vamos dar uma olhadinha no jogador de Palmeiras pra tentar desmistificar esse negócio da valorização. Olha só, o Luiz Adriano custa 8,15. Precisa de menos 1,85 para fez menos 1,85, né? Desvalorizou de cartoletas 1,85. Ele precisa de 3,40. Luiz Adriano tem potencial para fazer isso contra a Chape? Claro que tem. Mas a questão é a seguinte: se você já perdeu cartoleta na primeira rodada, vai que ele não dá assistência, não faz gol. Você vai desvalorizar mais ainda. Então, por isso que eu optei, por exemplo, ficar com a Elinho. E valoriza a partir de menos 2,30. Então, a chance de perder cartoleta é mínima, tá? Eu tô sendo cauteloso nessa primeira rodada. Não valorizei, mas é porque o Vital perdeu o pênalti e dei um pouquinho de azar porque os jogadores não desarmaram o que eu pensei que pudesse desarmar, um ou outro desarme defensivamente. Se não fosse isso, ia pontuar acima de 30, 40 pontos, né? O que eu já sabia, mas ia valorizar em compensação 10, 15, 20 cartoletas, tá? Tive azar, tive, mas eu tô sendo cauteloso e agora eu tô dando a real pra vocês da valorização pra segunda rodada, tá? Escutem o que eu tô falando. A mesma coisa o Rony. O Rony precisa de 4,20, custa 9,54. O Rony tem potencial de bem? Claro que tem. Ele pode fazer 20 pontos nesse jogo. Mas se ele não fizer, não vai valorizar, vai desvalorizar. Esse que é o meu medo. Dá pra dar uma arriscada? Claro que dá. Inclusive no meu time de bons baratos, vou botar o Rony. Entendeu? Vou botar o Rony. Tá? Mas lá o time de bons baratos, eu não me importo com cartoleta. É um time que eu arrisco um pouco mais porque é pra pontuação, né? Por quê? Porque o time de valorização, né? E o time principal do canal nisso é pra ganhar cartoletas. Mas tomem cuidado, tá? Tô falando, escalem jogadores que foram bem aqui, ó. E precisam de pouco. Elinho, Rick, Jonathan Cafu. Mas daí você analisa o confronto, né? Cuiabá vai ter um confronto um pouco mais difícil, certo? O Red Bull Bragantino dentro de casa, o confronto não é tão fácil quanto o Bahia, que vem bem de vitória, vem com moral. Mas dentro de casa o Bragantino é muito ofensivo, vale a pena. Então analisem desse ponto de vista, tá? Vamos ver pontuação aqui. Média, realmente é isso mesmo, tá? Quem é que cedeu muito ponto jogando fora de casa? O Juventude, tá? E o próprio Grêmio, né? Quem sabe aqui o Vitinho, que valorizou um pouquinho, pode dar certo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Vitinho. Eu gosto dele, que ele é bem participativo. Ó, o Vitinho valorizou pouquinho, precisa de um ponto para começar a valorizar e vai enfrentar o Juventude, tá? Custando 5,85, tem potencial ainda para valorizar, tá? Tem vários jogadores com potencial para valorizar, mas isso aí a gente vai dar uma explorada maior na live, né, de sábado. O primeiro jogo, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o primeiro jogo aqui vai ser às 19 horas, né? Tabela de jogo. Ó, sábado às 19 horas. Vamos fazer uma live sábado às 14 horas da tarde, tá? Daí quem trabalha sábado vai dar tempo pra ver a live tranquilo. Sábado às 14 horas tem live, tá? Já tá marcada. Ó, o que eu falei, ó, Grêmio e Flamengo não vai valer. Ok, gente? Então tá ficando assim o time. Vamos pra treinador, que tá complicado aqui, treinador. Vamos dar uma olhadinha aqui, técnico, né? E pontuação média, porque daí a média de jogadores, né? Quem mais conquistou pontos? Claro que foi o Barbieri. Por quê? Meteu 3-0 e não perdeu o SG. Quem é que mais cedeu? A Chape, porque foi que enfrentou ele. Certo? E aqui, jogando em casa, quem é que mais pontuou bem? Bahia, da mesma forma, fez 3-0, né, e não sofreu gols. Então foram os que mais pontuaram. Né? Pelos confrontos aqui, quem é que pode ir muito bem? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso querido Catimb State, vamos ver quanto é que eles precisam, os técnicos, a avaliação. Olha só, Barroca foi muito bem, ó. Foi o que mais valorizou, porque era um dos mais baratos e ganhou de 1-0, certo? Vai enfrentar o São Paulo, osso duro de roer, jogo complicado, mas o Atlético Goianiense vem muito bem jogando dentro de casa, tá? É um time que dificilmente perde. Bom, Barbieri, Dado Cavalcante, como eu falei, ó, valorizaram bem, certo? Mas como eu tô economizando, tá? E eu preciso economizar, não tem, queria muito, se eu tivesse cartoletas, ia com o Barbieri, tá? Ele precisa de 0,30 para começar a valorizar. Então tem tudo para valorizar, mesmo perdendo o jogo pro Bahia. É isso mesmo. Vou ter que ir com o Humberto Louser, né? Contra o Galo, porque custa 3,82, precisa de 0,20 para começar a valorizar. Né? Ele deu uma pequena variação aqui, ó, valorizou 1,82 cartoletas no empate de 2-2 com o Internacional fora de casa. Né? Então vou com ele, na falta de cartoleta, né? Não posso fazer nada. Onde é que tá nosso querido Loser aqui, ó? Pode ver, ó, não tem dinheiro, ó. Só tem pro Felipe Andres, né? O técnico da Chape, mas vai enfrentar o Palmeiras, complicado, né? Então eu prefiro ficar com o Loser jogando em casa, que o Sport dentro de casa oferece uma certa resistência, né? E o Galo tende geralmente a jogar melhor dentro do Mineirão, fora já dá umas rateadas. Mas é mais pelo preço mesmo e pelo tanto. Olha só, eu analisei a rodada antes. Eu gastei tudo que podia em jogadores valorizados e optei aqui pelos confrontos. Do ponto de vista ofensivo, Ceará,
Fluminense e Bragantino, tá? Pelos confrontos que os times fizeram nessa primeira rodada. Do ponto de vista defensivo, ficou bem espaçado aqui, ó. Não dobrei nenhuma defesa, porque não tinha cartoletas para dobrar. Se eu tivesse cartoletas para dobrar alguma defesa, quem sabe poderia dobrar o Bragantino, né? Poderia dobrar o Bragantino, até mesmo o Atlético Goianiense, né? Que os jogadores estão com bom custo-benefício, estão valorizados, mesmo perdendo esse vale a pena. E até mesmo o São Paulo, porque vem se defendendo bem e o Miranda também valorizou, tá? Mas aí por falta de cartoletas eu tive que dar umas passadas aqui, né? E optei por jogadores um pouco mais baratos, que valorizaram na primeira rodada e tendem a continuar valorizando. Vamos lá para os nossos goleiros aí. Podem ver, goleiro não vai sobrar muita opção para mim, certo? Sobraram essas opções aqui, por quê? Porque eu escalei o Tiepo, né? E nessas opções aqui, ó, eu não tenho muito o que fazer. Vou ficar com o Maílson, né? Não, vou ficar com o Júlio César. Não vou ver aqui pelo Catimba, né? Acho que vai ficar melhor para mim ver aqui, pelo Catimba, pela variação aqui, quanto é que precisa. Deixa eu ver o Maílson, 0.91. Júlio César, não. Mínimo para valorização. Júlio César é o primeiro jogo, perigoso. Ah, outra coisa importante, gente. Evitem escalar jogadores que não jogaram a primeira rodada. Esse negócio do Cartola dizer vale a regra da primeira jogada é mentira, tá? Ano passado eu fiz um teste, inclusive o Gato Mestre insistiu com os jogadores do Grêmio. Ah, vai ser a primeira rodada deles, pode escalar, que vale a regra da primeira, tende a valorizar. Não é não, tá? Não é 0.45, não é 0.42, não. É 0.50 para cima, alguns até 0.60, tá? Então não é verdadeira, tanto a maior verdade tá aqui, ó, o Júlio César, ó. O Júlio César custa 4 cartoletas, vai jogar e precisa do quê? Por que ele vai jogar? Porque o nosso querido Cleito lá, o goleiro do Bragantino, vai se apresentar na seleção sub-23. Então aqui, ó, ele precisa de 2.20, precisa de mais de 50% do valor dele. Então aqui, ó, aqui já tá a prova, tomem cuidado, hein? Por isso que eu digo, olha o vídeo todo, tem bastante informação. Tem gente que arrasta só no final e vê a escalação e depois bota a culpa em mim. Pô, o canal não foi feito para isso, o canal foi feito para explorar as estatísticas, trocar uma ideia sobre Cartola e você escalar de acordo com a sua intuição, tá? Olha, aqui ó, verificando assim, e pelas poucas opções que eu tenho, tá? Vou ser obrigado a arriscar realmente. Ó, o Jailson é a mesma coisa, ó, vai ser o primeiro jogo dele, ó. Ele precisa de um pouco mais que 0.45 para começar a valorizar. 0.60 quase, tá? Cavestioli foi bem, desvalorizou pouco, mas não vou ter dinheiro para isso. Ah, já vi aqui a variação deles. Vamos lá no nosso querido Cartola FC. Primeiro jogo. Walter, gosto muito dele fora de casa. Geralmente ele costuma ir muito bem. Fluminense ataca bastante, pode ser viável, tá? Mas vou ficar com o Maílson, não vou correr muito risco não. Desvalorizou 0.91. Se eu olhar aqui o Maílson aqui, ó. Onde é que tá o nosso querido Maílson? Precisa de 1.20. Menos do que o Jailson e o Júlio César, por exemplo, tá? Então vou pegar o Jailson mesmo, botar no banco aqui o Jailson. Não tem muito o que fazer, né? Vamos lá para os nossos laterais. Laterais eu já tenho boas opções. Já tenho boas opções aqui, ó. Inclusive tá errado aqui, tá? Variação. Vou arrumar aqui, ó. Variação positiva. Ó, o Renan Guedes me agrada bastante. Foi muito bem, tá? Precisa de pouco para começar a valorizar. Valoriza até se fizer a pontuação negativa. Esse me agrada bastante, o Renan Guedes. Nathan Silva também me agrada bastante, tá? Precisa de pouco para começar a valorizar. Aqui o meio já complicou um pouquinho, tá? Complicou um pouquinho. Pela variação aqui, eu vou ser obrigado a apostar. É a aposta mesmo, tá? No Camilo contra o Fluminense para um desarmezinho ou outro, tá? Porque o Camilo aqui, ó, se a gente olhar, tá precisando de pouco para começar a valorizar. É meu banco, mas pode dar ruim, né? Preste atenção na escalação. Viu? Tem muita gente que não me escutou, escalou o Galhardo. O Galhardo ficou no banco, ele entrou faltando minutos. Tudo bem que teve um gol anulado, tudo, mas olha o prejuízo. Você tem que escalar o jogador na certeza que ele vai jogar. O banco de reservas é apenas uma alternativa que você tem para não ficar no prejuízo, tá? Tome cuidado. Vou dar uma olhadinha aqui em meias. Onde é que tá nosso querido Camilo aqui? PP, ó, Camilo precisa de 0.20, tá? É pouco. Jogador barato, mas eu não tenho muita opção, né? Porque, de acordo com a minha escalação, eu tenho que escalar, né, o jogador mais barato ou, né, inferior ao preço do meu mais barato no meio. É complicado. Vai jogar contra o Corinthians, né? Vou pegar o Ale que vai jogar em casa mesmo. Certo? Espero que não precise usar ele. Né? Espero que não precise usar ele. Aqui na frente tem o Cleiton Felipe Azevedo, me agrada bastante. Falei bem dele ali, né? Vou escalar. Ó, aqui, ó, no meu banco, o Renan Guedes, o Felipe Azevedo e até mesmo, tá? O Nathan Silva me agradam bastante.
O Maílson também vai ser bem exigido pelo Atlético Mineiro. O Ale aqui que eu tô com um pouquinho na dúvida. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no Ale aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Camilo para desarmes. Daí aqui a variação já foi negativa, já complica. Não vou ter muita opção mesmo não. Ou pego Camilo para desarmes. Eu tive que economizar no meu meio, né? O meio foi Jorginho, Evangelista e Gabriel Teixeira. É isso mesmo, né? Não tem jeito, vai ter que ser o Ale mesmo. É bom jogador, mas não sei se vai ser jogo para ele pontuar tanto assim. Mas vamos lá, Vamos botar para capitão. Para esse meu time aqui, ó. Eu vou escalar, acredito eu, que o Elinho, certo? O Elinho, eu acredito que, né, para tentar aí uma boa pontuação novamente. O Elinho mostrou que vive um bom momento, certo? Antes da estreia do Brasileiro, que ele fez gol, ele também já tinha feito gol na semana retrasada, né? Na Copa Sul-Americana. Vive um bom momento, tá? Tô escalando o Elinho. Vou botar aqui o banco de reservas aqui, ó. Que tem gente que pede para mostrar o banco de reservas, né? Tá aqui, ó. Então tá aí, gente. Aqui, ó. Vamos botar mais pra cima um pouquinho, né? Pra mostrar o nome de todo mundo. Assim ficou bom, né? Tá aí, ó. Custando 98,50 cartoletas. Gastei tudo. Infelizmente não valorizei na primeira rodada, né? Mas fui comedido. Só botei jogador barato, graças a Deus. Porque se eu tivesse botado os caras errado, tinha perdido mais cartoletas, né? Mas enfim. Essa segunda rodada agora você tem que escalar jogador valorizado. Jogador que foi bem na primeira rodada, porque a tendência é ele continuar valorizando. E claro, e analisando os confrontos e o próprio jogador em si. Tá certo? Estão custando aí 98,50 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal para a segunda rodada. Time esse que vai ser revisado na live de sábado às 2 horas da tarde. Pessoal, então é isso. Time principal escalado. Como eu falei, vai ter revisão na live de sábado às 14 horas. Certo? Não fomos bem na primeira rodada. Infelizmente o Vital ali perdeu o pênalti. Isso prejudicou por demais o time, né? E os jogadores baratos que eu escalei não corresponderam. Eu queria o mínimo, queria que eles fizessem 1,5 ponto, né? Não, eles fizeram 0,80, 0,50, 1 ponto. Daí realmente valorizaram pouquíssimo, quase nada. E daí a gente acabou não ganhando cartoletas. Enfim, bola pra frente, né? Vamos pra segunda rodada, que a valorização na segunda rodada, como eu expliquei, é diferente. Prestem atenção nisso, é diferente. Em escala de jogador valorizados, e a tendência deles é continuar valorizando, tá bom? Claro que esse time vai ser revisado, como eu falei, a gente vai olhar com mais carinho. Devo postar aí quinta-feira o bons, baratos e o valorização. No mais, um grande beijo de coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.